Você já se perguntou por que você está onde você está? Hoje eu quero compartilhar com você um texto bíblico. Preste bem atenção. Palavras ditas à rainha Ester. Se você ficar calado num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe se não foi justamente para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Está lá, no livro de Ester, capítulo 4, versículo 14. Presta atenção no Ronaldo. Eu vou te dizer uma coisa. As coisas não acontecem por acaso. Mesmo nas circunstâncias que você não escolheu. Mesmo nas situações que parecem difíceis de enfrentar. Deus pode te usar para um propósito. Essa é exatamente a mensagem que Mardoqueu transmitiu para a rainha Ester. Talvez o momento mais dramático da vida dela. Ester estava diante de uma decisão bastante difícil. Arriscar a própria vida e falar em defesa do seu povo, ou se calar e deixar que uma tragédia acontecesse. Esse era o cenário. Os judeus estavam em risco. Poderiam ser mortos, havia um decreto de morte. A questão era difícil, complicada demais. O momento era decisivo. Não havia espaço para ficar em cima do muro. Repare que Ester estava numa posição privilegiada. Ester era rainha. Poderia ter escolhido ficar quieta, segura, confortável em seu palácio. Poderia. E ficaria distante do problema. Mas Mardoqueu, o seu primo, foi direto ao ponto ao dizer para Ester: quem sabe se não foi justamente para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Você chegou aí, quem sabe, por esse propósito. Gente, essa pergunta ela é poderosa, porque ela serve para nós, nos faz refletir sobre a vida da gente. Por que Deus permitiu que você estivesse exatamente onde você está agora? Por quê? Por que certas portas se abriram para você? Será que você ocupa a sua posição apenas para o seu benefício pessoal? Será que é só por mérito? Será que não existe um propósito maior envolvido em você estar onde você está? Talvez você esteja vivendo algo parecido com Ester nesse momento. Não que você esteja diante de uma crise nacional como Ester estava, mas certamente há situações em que você precisa tomar posição. Momentos em que o seu silêncio pode ser até confortável para você, mas pode significar sofrimento para alguém, injustiça para outra pessoa. Momentos em que é mais fácil calar, fingir que não viu, evitar conflitos e ficar numa boa, mas outra pessoa sofrer. Deus não nos chama para ficarmos calados diante das necessidades que estão ao nosso redor. Deus não nos coloca em certas posições por acaso, entenda isso. Talvez seja exatamente para esse momento difícil que você foi colocado onde você está. O tio de Ester deixa claro algo importante demais. Deus sempre vai enviar socorro. O livramento virá. Se esse for o propósito do Senhor, o livramento virá, de uma forma ou de outra. Se Ester não agisse, o socorro viria. Porque Deus não depende exclusivamente de uma pessoa para cumprir os planos dele. Mas aquela era a oportunidade de Ester participar diretamente desse plano. Era a chance de Ester cumprir o propósito dela e fazer a diferença na vida de muita gente, uma diferença real, salvando vidas. Perceba algo essencial aqui. Quando Deus nos chama, não é porque Ele precisa de nós para resolver um problema. Não. Mas Ele nos chama porque Ele quer nos envolver no plano dEle. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolhe contar conosco. Ele escolhe contar comigo, Ele escolhe contar com você. Ele escolhe nos dar o privilégio de sermos parte do seu agir. Portanto, pense, reflita. Quantas vezes nós deixamos passar oportunidades porque a gente tem medo? Medo. Quantas vezes esse medo, quem sabe da rejeição, quem sabe das críticas, quem sabe do desconforto, e esse medo nos paralisa. Quantas vezes preferimos não arriscar porque o preço parece alto demais? Medo do risco.
e ficamos paralisados, quietos, em silêncio, calados, para defender a nossa posição. Mas é exatamente nessas horas que devemos lembrar das palavras ditas a Esther. Quem sabe se não foi justamente para um momento como esse que você chegou até aqui? Hoje você pode estar diante de escolhas importantes na sua vida pessoal, na sua vida profissional, quem sabe na sua vida familiar ou na sua vida espiritual. Talvez você precise levantar a sua voz contra uma injustiça, defender alguém que está sofrendo perseguição, confrontar uma mentira, revelar uma mentira. Quem sabe você precisa se posicionar ao lado da verdade. Talvez você precise tomar uma decisão corajosa que te custe algo precioso. Quem sabe a popularidade, o conforto, a segurança financeira, a posição que você ocupa, quem sabe até mesmo amizades. Esther correu riscos enormes. Poderia perder tudo, mas ela entendeu algo que mudou a vida dela. Havia chegado a hora de decidir se a posição dela seria apenas um privilégio para ela, um privilégio pessoal, ou para um propósito maior, para um propósito divino. E quanto a você? Será que Deus não te colocou exatamente onde você está para esse momento? Para esse momento. Para que você faça a diferença agora mesmo, onde você está. Para que você haja, se posicione, fale, lute e seja a voz de Deus no ambiente em que Deus te colocou. A verdade é que a vida ganha significado quando a gente percebe que a gente está aqui para cumprir propósitos muito maiores do que os nossos propósitos, os nossos planos e nossos sonhos. Você não ocupa uma posição por acaso. Você ocupa o seu espaço, o seu lugar, porque Deus tem um propósito para você ali onde você está. Mas só você pode decidir se você vai ficar calado ou se você terá coragem de agir. Esther escolheu arriscar tudo. E Esther salvou todo o seu povo. Pode ir lá ler o livro de Esther. E ela descobriu algo maravilhoso. Quando a gente cumpre o propósito para o qual Deus nos chama, nós encontramos sentido para a nossa existência. E você pode experimentar isso também. Portanto, não se cale, não ignore, não fuja da responsabilidade. Sua voz importa, seu posicionamento importa, suas atitudes importam. Amém? Pegou a ideia? Se fez sentido para você, curta esse vídeo, comente esse vídeo e compartilhe para abençoar outras pessoas que, quem sabe, estão em dúvida sobre suas posições, seus lugares e seus propósitos.